Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é para tirar dúvidas dos nossos pacientes, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Nivaldo Cariri, sou médico psiquiatra e vou falar um pouquinho, vou tirar dúvidas sobre a doença depressão. A primeira dúvida sobre depressão é doença? Isso é uma dúvida comum, Às vezes as pessoas têm um certo preconceito e dizem que depressão não é doença, que depressão é frescura, que depressão vai passar, que deixa disso, que depressão não existe. Mas na verdade depressão é doença sim, talvez uma das doenças mais antigas da humanidade. Há relatos de depressão antes de Cristo. Então hoje a gente sabe que depressão, além de mudar os nossos pensamentos, muda o nosso físico, somatiza no nosso corpo, vem acompanhados de sintomas de mudanças até cerebrais. Então depressão é doença sim, você não escolhe ter depressão. A depressão pode acometer qualquer pessoa, desde criança, adultos, idosos. Então depressão é uma patologia que deve ser levada muito a sério. Algumas pessoas falam que depressão é a doença do século, Então, e eu acredito nisso também, pela frequência com que eu atendo sintomas depressivos em meu consultório. Então vamos para a segunda dúvida principal: quais as causas de depressão? A depressão, ela pode acontecer muitas vezes de forma espontânea, devido a características genéticas, ou pode vir desencadeada por algum gatilho emocional. Por exemplo, uma situação de luto, algum familiar morreu, perda de emprego, algum gatilho emocional que possa desencadear os sintomas depressivos. Mas na verdade, as causas de depressão, a gente sempre fala que é multifatorial. Pode ser influência genética, influência social, influência familiar, influência de algum evento precipitante estressante, ou simplesmente ela vem, mesmo em pessoas que têm uma condição financeira, mesmo em pessoas muito bem-sucedidas, mesmo em pessoas muito religiosas. Então, depressão é multifatorial. Quais são os principais sintomas da depressão? Como é que a depressão se manifesta? A depressão tem muitos sintomas, mas em resumo, para não ficar, não se prolongar muito, o principal sintoma da depressão é a perda do prazer. Você perde o seu prazer nas coisas do dia a dia. Você não tem mais vontade, aquilo que antes você tinha prazer de estar com a família, de viajar, de sair de casa, ir para um shopping, um cinema. Não, tudo fica meio que cinza, meio que não faz sentido. Além disso, a pessoa fica sem propósito, não tem um propósito de vida, um objetivo. Para a pessoa tudo tanto faz, não faz diferença se sai de casa, se fica em casa, se vai trabalhar, se não vai trabalhar. Então os dois principais sintomas, tristeza, você ter choros frequentes, você perde o seu propósito de vida, você perde o prazer no dia a dia. Além disso, um sintoma que mais preocupa na depressão é os pensamentos de suicídio. Às vezes a angústia é tão grande que as pessoas sentem, a tristeza, um vazio no seu íntimo, e a pessoa pensa até que a solução é se matar, cometer suicídio. Então é um sintoma muito grave da depressão, é o que a gente chama de ideação suicida. Você pensar em suicídio e às vezes até tentar suicídio. A depressão tem cura? Essa também é uma dúvida muito frequente. Muitas vezes as pessoas acham que depressão é uma doença para a vida inteira, que a depressão não tem cura, que não tem o que fazer com depressão, que vão para muitos médicos, tomam muitas medicações e que não resolvem. Na verdade, isso é mais uma visão preconceituosa em relação à depressão. Grandes casos,
na verdade, a maioria dos casos de depressão tem cura sim. A pessoa fica bem. Às vezes apenas acontece um episódio depressivo, a pessoa faz um acompanhamento médico, melhora bem e nunca mais volta a ter depressão. Então é importante entender que depressão é uma doença e que depressão sim tem cura, né? Procurando ajuda, fazendo o tratamento de forma adequada. Muitas vezes é necessário, né, terapia, é necessário em algumas pessoas também medicação, mudança de hábitos de vida, atividade física. Né? A atividade física em si já é um antidepressivo natural. Você fazer um exercício físico, um esporte. Então depressão melhora sim e depressão tem cura. Ok? Espero que vocês estejam, né, gostando. E se vocês têm alguma dúvida a mais, vocês podem, né, deixar nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo. Os antidepressivos são eficazes, né, ou causam dependência? Essa é outra dúvida muito comum. Medicação para depressão. Nem todo mundo precisa de medicação, é verdade. Às vezes a terapia já melhora os sintomas depressivos e a pessoa não precisa de remédio. Mas em alguns casos de depressão de moderada a grave, é necessário o uso de medicação. Importante entender em relação à medicação, que a medicação nos dias de hoje é uma medicação segura que não provoca dependência. Só que é importante falar que o antidepressivo, ele também tem um tempo de fazer efeito. Às vezes as pessoas esperam, né, não tem paciência para a medicação fazer efeito. Então às vezes demora semanas a meses para o remédio começar a fazer o efeito terapêutico, a pessoa se sentir melhor, se sentir mais animada. Então o antidepressivo é sim eficaz, né? É uma medicação que não provoca dependência, é uma medicação muitas vezes necessária, mas tem que ter essas orientações. Entender que o antidepressivo faz um efeito gradativo, devagar, que às vezes é necessário um tempo para a pessoa começar a se sentir melhor e, de certa forma, né, também mudar os estilos de vida. Não é só o remédio que às vezes resolve tudo, mas que o antidepressivo ajuda sim, ok? Então vamos para a próxima dúvida, a próxima pergunta. Ele pergunta: é possível sair da depressão sem tomar antidepressivo? Perfeito, algumas pessoas não precisam de medicação. Às vezes só a terapia, com uma boa terapia, tem duas correntes principais de terapia, um que chama cognitiva comportamental, chama TCC, e a outra a psicanálise. Todas as duas são eficientes, ajudam muito. Inclusive, creio eu que todas as pessoas deviam fazer terapia, independente de estarem com depressão ou não. Porque ajuda no autoconhecimento, ajuda a você se entender melhor, né, a responder às vezes perguntas que você tem no seu íntimo e às vezes não sabe a resposta. Então a terapia é muito eficiente e é muito eficaz, e às vezes as pessoas nem precisam fazer o uso de medicação para melhorar os sintomas depressivos. Ok? Vamos para o próximo. O que podemos fazer para ajudar as pessoas com depressão? O principal que a família, né, e os amigos podem fazer para ajudar com alguém com depressão é não ter preconceito, que às vezes, né, infelizmente, ainda há muito preconceito em relação à depressão. Às vezes as pessoas falam: isso é frescura, depressão não existe. E a pessoa que está com depressão às vezes se esconde, se sente envergonhada, às vezes coloca uma máscara, né, social, para mostrar para todo mundo que está tudo bem, mas lá no seu íntimo não está nada bem. Então, se você quer ajudar uma pessoa que tem depressão, não tenha preconceito, entenda que depressão é uma doença, tente ajudar, dar um suporte, falar palavras de acolhimento, palavras de suporte. Você vai melhorar, vamos procurar ajuda junto, vamos procurar uma terapia, vamos fazer uma atividade física e tentar dar o máximo de atenção e acolhimento possível. Ok? Muito bem, então vamos para as últimas perguntas. O que devem fazer as pessoas com depressão no seu dia a dia?
Excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas vêm para o tratamento para a depressão e depois que inicia a medicação, as pessoas se sentem melhor e acham que também, né, por outro lado, tudo vai se resolver com remédio. Na verdade, não. É importante entender que para melhorar da depressão, temos que também mudar hábitos de vida, né? Então, procurar sair um pouco mais de casa, procurar fazer atividade física, procurar alimentação saudável. As pessoas às vezes não valorizam isso, mas uma pequena caminhada na praia, além de melhorar o seu aspecto cardíaco e pulmonar, libera neurotransmissores antidepressivos, serotonina, dopamina, e tudo natural. Só uma caminhada, uma atividade física, você pega um pouco de sol, também ajuda a vitamina D, né, que também é importante para você ter mais ânimo. Então é importante mudar o estilo de vida, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente a sua depressão ela irá persistir. Então é importante procurar coisas saudáveis, atividades saudáveis, alimentação saudáveis, evitar às vezes comida muito pesadas, comida muito industrializadas, se alimentar com frutas, verdura, bastante hidratação, bastante água. Tudo isso acaba influenciando e muito a pessoa sair da depressão. Também é importante a própria pessoa reconhecer que tem a doença, que precisa às vezes, né, de medicação, precisa de terapia e precisa mudar estilos de vida. Às vezes sair do emprego que a adoece, se afastar de algumas pessoas que também são tóxicas, mas mudar hábitos e mudar alguns costumes. Procurar também a espiritualidade. Há muitos estudos que associam você ter uma vida espiritual, igreja, seja qual for, ajuda muito nos sintomas depressivos. Então, não é só remédio que ajuda na depressão, mas todas essas coisas que eu venho comentando, ok? Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, compartilha com seus familiares, com seus amigos, se você gostou, dá uma curtida no vídeo e nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, que a gente vai atualizando toda semana de mais e mais vídeos, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.